Então, um resumo breve de diagrama de blocos. As deduções eu faço em 2 vídeos, tá? Depois procurem eles. Então, a parte importante é só lembrar que nós vamos usar integradores. E a integração cumulativa é representada no domínio de Laplace pelo termo 1 sobre S. Tá certo? Então, veja, nós deduzimos as equações que nos levam à forma direta 2 de diagrama de blocos, onde nós verificamos rapidamente a presença de integradores que pegam um sinal intermediário e geram versões cumulativas que, devidamente ponderadas, de maneira realimentada ou de maneira direta, produzem a relação entre y de S e x de S. Nas demonstrações, eu colocava aqui ganhos negativos para os As n-1 até a zero, de maneira decrescente. Tá? Aqui eu estou colocando ganho positivo e negando na entrada desse somador. Então, só para um detalhe, para quando você observar esse slide e comparar com as demonstrações, você não se perder nos sinais. Tá? Bom, na segunda parte do vídeo, nós vimos o seguinte. Da demonstração, cada uma dessas, vamos chamar assim, pequenas frações, tá? Entre polinômios de ordem 1, podem representar diagramas de Bode, eu vou chamar mais simplificados, mas menores. Tá? Eu tenho somente um integrador que realimenta um sinal intermediário para somar com o sinal de x e alimenta diretamente a saída aqui, ponderados por fatores pKs e zks. Note aqui eu tenho um menos e um menos, então no final fica mais aqui. Mas por uma questão de pegar este último trecho, tá? E colocar aqui os coeficientes 1 e 1, PK e ZK negativo, tá certo? Então, só para a gente ter atenção aqui nas devidas mudanças, tá? Então, veja, esse fator e os intermediários de 1 até m vão obedecer a essa estrutura. E como a gente viu no vídeo de demonstração, a gente vai encadear saída de um subsistema, entrada de outro subsistema, ou seja, fazer um cascateamento. Tá? Então, veja, esse crescimento vertical na forma direta 2 é traduzida num cascateamento lateral, tá certo? Onde a saída de um subsistema é a entrada de outro subsistema. Resta agora esses termos aqui, onde eu não tenho o número de zeros suficientes para acompanhá-los. Note que a escolha entre qual polo e qual zero eu vou utilizar é totalmente arbitrária. Tá? Não há relação entre os polos e zeros. Simplesmente eu vou escolher arbitrariamente que coeficientes P's e Z's eu vou utilizar aqui nesses ganhos. Tá certo? Este último termo é direto, simplesmente notando que, como eu não tenho um termo potência, um coeficiente associado ao termo S nestes numeradores, simplesmente é como se tivesse um ganho zero ou anulasse aqui esse elemento, esse fio. Tá? E o ganho unitário, justamente aqui do numerador, para, vamos dizer assim, conexão direta agora com y de k. Novamente, todos esses termos aqui, eu conecto eles, saída de um, entrada de outro. Lembrando aqui que eu estou trabalhando com coeficientes reais, p's e z's. Claro que quando a gente faz a fatoração, a gente pode ter tanto polos quanto zeros complexos. Então, o que a gente faz? Utilizando de matemática, a gente pega os polos complexos, 2 a 2, ou seja, pega o polo e o seu conjugado e trabalha com o termo como um todo. Tá certo? Nós simplesmente multiplicamos aqui esses dois termos e nós vamos ter termos de segunda ordem, tá? S ao quadrado mais alguma coisa S mais um outro coeficiente. Tá? E esses coeficientes passam a ser reais. O que vai acontecer? Eu vou utilizar não somente uma estrutura, mas vou acabar utilizando duas estruturas, dois integradores, tá certo? Justamente para a gente ponderar os coeficientes da equação
Vou colocar aqui do tipo, ó, S ao quadrado mais A1S mais A0. Fruto de eu estar trabalhando com S menos P1, S menos P1 conjugado e P1 complexo. Então, veja só, eu me utilizo de matemática para ter A1 e A0 reais. Fico com uma estrutura de segunda ordem? Fico, mas isso não é nenhum problema, tá certo? É simplesmente lidar com a situação de que eu tenho diagramas de segunda ordem para lidar com polos complexos que ocorrem aos pares. Posso fazer a mesma coisa para os zeros complexos conjugados, tá certo? Uma questão de simplesmente de pegar dois polos para formar uma estrutura de segunda ordem, como a que a gente mencionou aqui anteriormente, certo? Então vejam os vídeos onde tem a demonstração e isso fica mais claro sobre essas relações entre A's e B's para termos de primeira e segunda ordem. Aqui só foi um resumo breve disso.